Deixa eu só explicar então como é que vai ser essa dinâmica da live, para todo mundo conseguir compreender. A gente hoje vai estar falando um pouquinho sobre letra cursiva e letra bastão, tá? Muitos perguntam sobre esse tipo de letra na educação infantil, então eu convidei a professora Andréa Serpa para a gente estar conversando um pouco sobre isso. A professora Andréa vai estar se apresentando e apresentando algumas informações sobre a educação infantil, e depois a gente vai abrir um espaço para as perguntas, tá? E a gente vai selecionar algumas perguntas para a gente estar respondendo. Durante a semana, a gente recebeu 2 perguntas na enquete que fizemos no Instagram. Então, temos aqui também 2 perguntas para responder. E passo a palavra para a senhora, professora. Se apresenta aí, fala um pouquinho da senhora, do trabalho. Tá, joia. Então, gente, para quem não me conhece, caso tenha alguém aí, né? Porque geralmente o pessoal que entra já nos conhece. Caso tenha alguém que não me conhece, eu sou a professora Andréa Serpa, professora da Universidade Federal Fluminense, em Niterói. Trabalho com as disciplinas de alfabetização e avaliação e coordeno o laboratório de brinquedos, né, e brincadeiras que desenvolve projetos de ensino, pesquisa e extensão nesse sentido. Durante a pandemia, já que a gente não pode estar lá oferecendo isso, eu abri um canal no YouTube, que eu estou convidando vocês a irem lá dar uma conferida, né, com Andréa Serpa UF, o nome do canal, e lá nós temos um baú de histórias, com histórias para adultos, crianças, e tem um curso que, na verdade, acaba hoje, mas os vídeos ficam lá, então cada um faz no seu tempo, no seu, né, do jeito que quiser, sobre contar e encantar a formação do professor encantador de histórias, tá bom? Então, é isso. Vamos conversar um pouquinho, então, sobre educação infantil, para começar, né? Já que as 2 perguntas foram nesse sentido, né, da educação infantil. Primeira coisa que eu gostaria de trazer, que eu acho que a gente precisa discutir tendo por base o que tem posto na teoria e nas leis, o que foi discutido, o que está posto para o Brasil. Bom, o que está posto para a gente, hoje, o grande referencial, o nosso referencial de educação infantil, ele continua valendo, né? O DCNEI, ele continua, as diretrizes curriculares para a educação infantil, elas continuam sendo as diretrizes curriculares que nós temos, e nós temos o BNCC, né? Que é o documento mais recente, né? Que nós temos. E o que esse documento traz para a gente como sendo referencial de trabalho na educação infantil? Bom, a educação infantil, primeiro eles falam do direito à aprendizagem e desenvolvimento, né? Então, eu estou ouvindo, eu acho que alguém está com o microfone ligado, porque eu estou ouvindo uma conversa. Eu não estou ouvindo, não. Não, para mim está uma zoeira da... Então, assim, eu acho que o meu microfone está dando retorno, está dando microfonia, mas enfim. Tá? Então, o que a Base Curricular Nacional traz para a gente? Conviver, né? Tá aqui, bonitinho, cadê? Aqui. Tá aqui, né? Conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se, né? E eles vão dividir isso em alguns eixos, né? Que é o eu, o outro e o nós, que é a base dessa convivência, do desenvolvimento de empatia, né? Corpo, gestos e movimentos, certo. Que é esse trabalho que é fundamental na educação infantil, o trabalho do movimento. Traços, sons, cores e formas, que é reconhecer o mundo e aprender a nomear o mundo. Escuta, fala, pensamento, imaginação, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. A parte que nos caberia na discussão de hoje, que é essa parte mais voltada à comunicação, na verdade é esse eixo, né, do escuta, fala, pensamento e imaginação. Primeiro, eu quero chamar a atenção para as palavras que eles usam. Em momento nenhum se fala de escrita, leitura, letra, né? Então, o que a base curricular traz para a gente? Escuta, fala, pensamento e imaginação. Esse é o eixo do trabalho de linguagem na educação infantil. Qualquer coisa fora disso é invencionice, tá?
Então, o que a Base Curricular Nacional traz para a gente é isso aí. E aí a gente tem aqui, no próprio material, esse material, a Base Curricular Nacional, gente, ela é disponível online, está lá no Ministério, está lá no MEC, e isso fica online, é só entrar e estudar, né? Quer dizer, dar uma lida lá. Então, eu trabalho com criança de bebê, de 0 a 1 ano e 6 meses. Tem aqui direitinho, né? Quais são os objetivos, o que a gente espera. Eu trabalho com criança de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. Está aqui. E a última etapa, né, que é a etapa que a gente conhece como pré-escola, crianças pequenas de 4 e 5 anos e 11 meses. Tá? Então, quando a gente vai nesse documento, o que a gente encontra? Produzir suas próprias histórias orais e escrita. E sempre que ele fala de escrita, a base curricular, tá, nacional sempre fala em escrita espontânea da criança. Em momento nenhum ele fala de ensino de escrita ou de trabalho de escrita sistematizado por parte do professor. Ele sempre fala, ele sempre remete à escrita espontânea da criança, tá? Levantar hipóteses sobre gêneros textuais, tá? Selecionar livros e textos de gêneros conhecidos para, né, a gente trabalhar, quer dizer, de diversos gêneros para se trabalhar com a criança. Levantar hipóteses sobre a língua escrita. Aonde que a gente já ouviu falar mesmo disso? Negócio de hipóteses da língua escrita? Em Emília Ferreiro. Emília Ferreiro. Foi? Sim. Você ensinou isso lá na faculdade? Com certeza. Emília Ferreiro. Levantamento de hipóteses. A criança, ela não recebe a língua escrita, ela pensa e constrói conhecimentos sobre a língua escrita. Então, o que nós temos aqui de propostas para a educação infantil? Um trabalho de formular hipóteses, de pensar, de estimular a criança a pensar sobre essa língua escrita, partindo do seu próprio repertório, sobre textos, recuperação pela memória, leitura de ilustrações, tá? Então, expressar ideias, desejos, sentimentos sobre as suas vivências por meio da linguagem oral e escrita espontânea, tá? Fotos, desenhos e outras formas de expressão. Inventar brincadeiras, cantadas, poemas, canções, né? Escolher e folhear livros, tá? Então, recontar histórias. É isso que nós temos no documento oficial. No documento oficial de trabalho proposto para crianças pequenas de 4, 5 anos, existe alguma referência ao trabalho de sistematização de uma alfabetização? Não. Nem na base, nem nas diretrizes e nem na teoria, né? Os teóricos da educação infantil, quer dizer, os nossos referenciais teóricos da educação, tá? E aí eu estou falando mesmo, Luciano Osteto, Patrícia Corsino, Rita Rios, toda essa turma que pensa a educação infantil, e desde Sônia Kramer, que é, né, a papisa disso aí, lá atrás da PUC, você não vai ter teórico da educação que vai defender o ensino sistematizado de alfabetização, né? E aí eu estou chamando de ensino sistematizado esse ensino que tem por objetivo ensinar o traçado de letras, ensinar família silábica, encontro vocálico. Então, assim, esse tipo de prática pedagógica você não encontra nem na teoria pedagógica, nem no referencial teórico que as universidades trabalham e formam os professores, e você não vai encontrar esse referencial também nas leis, né? Nas diretrizes curriculares que nós temos postas para o país hoje, isso não existe, tá? Não existe nenhuma orientação de trabalho nesse sentido, esse tipo de prática, tá certo? Então, assim, os eixos, eu queria voltar lá, de acordo com a DCNEI, né, a diretriz do seu artigo 9, os eixos estruturantes das práticas pedagógicas
da etapa da educação infantil, né, etapa da educação básica na educação infantil, são interações e brincadeiras. 2 eixos que estão sendo deixados de lado, transformados em coisas menores, quando, na verdade, são os eixos estruturantes do trabalho na educação infantil. Aí, mas a mãe pergunta assim, eu vou mandar meu filho para a escola só para brincar? Para brincar. Vai. E não é só brincar. Primeiro, porque você não vai brincar com ele em casa, porque elas estão alucinadas com as crianças em casa, porque, né, tem que brincar. Mas na escola, esse brincar é um brincar qualificado, é um brincar com o outro. Como é que a criança trabalha a imaginação? Eu coordeno, para a gente entender um pouco a dimensão da importância da brincadeira, eu coordeno dentro da Universidade Federal, dentro da Faculdade de Educação, um espaço, aliás, um espaço belíssimo, quando vocês quiserem ir lá visitar, quando acabar tudo isso e a gente voltar, vocês estão convidados a ir lá conhecer. Eu coordeno um espaço que é um laboratório de brinquedos. Um laboratório de brincadeiras. Sabe por quê? Porque existe ensino, pesquisa e extensão sobre esse tema. Sabe por quê? Porque o brincar para a criança é a principal atividade estruturante de desenvolvimento e aprendizagem. E aí a escola vai cada vez mais retirando esse espaço da criança, né? Da brincadeira, do brincar. E eu não estou falando do jogo pedagógico. Eu não estou falando do brincar de dominó, de letrinha, de sílaba, não. Eu estou falando de brincar, do imaginar, do criar roteiro, do criar narrativa enquanto se brinca. Né? É outra coisa. Então, assim, esse brincar, eu já estou com a boca seca. Esse brincar é fundamental. E por que os teóricos, né, as pessoas que estudam, ao produzir as diretrizes curriculares nacionais para todo o país, colocaram na educação infantil como eixo estruturante o brincar e a interação e a brincadeira. Será por quê? Porque é importante. Agora, se eu desconheço a importância, aí cabe a mim, professor, estudar por que o brincar é tão importante nesse processo de desenvolvimento e aprendizagem. Lá na UF, aliás, vou até fazer propaganda. Essa semana eu estou acabando o curso do Contar e Encantar, né? Que fala sobre a importância da contação de história nesse processo de alfabetização, nesse processo de formar o leitor, o narrador e o futuro escritor qualificado. Mas eu vou descansar aqui essa semana, me organizar, planejar direitinho essa nova linguagem. Mas para a próxima semana eu pretendo lançar no canal. Ó, primeira mão, hein? Estou lançando aqui propaganda em primeira mão, hein? Que chique! Essa é fofoca para espalhar. Na próxima semana, sem ser essa outra, eu vou lançar o Brincar, o curso que eu dou lá de brincadeiras também no YouTube, tá bom? Vou botar o curso lá. Então, para quem tiver dúvidas, na minha página do YouTube, para quem tiver dúvidas sobre a importância do brincar, da brincadeira, o que traz, o que forma na criança, recomendo que assista o curso na próxima semana. Não sei se é essa outra, tá? Que o tia André vai descansar um pouquinho essa semana, tem que planejar, tem as coisas para fazer, né? Então, na próxima semana a gente lança o curso também dos brincantes, né? A formação, o nome do curso é esse, Brincantes, a formação do professor que brinca, tá certo? Então, mas por que uma professora universitária, meu Deus, com mestrado, doutorado, está falando de brincar, de brincadeira? Porque é isso que forma e desenvolve uma criança. Né? A gente estuda sobre isso e vários campos se debruçam sobre isso. Né? A gente estuda sobre isso na educação com o suporte da psicologia, com o suporte dos profissionais da educação física, dos profissionais do movimento. Né? Eita, pô. Caiu o negocinho aqui, ó. Ai, meu Deus. Você já viu a arapuca que eu armo para poder fazer esse negócio, né? Aí o tripé cansou de cair. Bom, então aí, agora o cachorro late. Aqui é tudo assim, o cachorro late. É o cachorro late, o tripé cai. Ai. Aí, vou deixar assim, pronto, assim ficou. Assim tá dando para ver. Assim ele não cai mais. É mesmo porque assim me pega de baixo para cima e aparece o papo, entendeu? Aí eu não gosto. Eu acho que não fica bom.
mas como ele vai cair, fica bom assim, tá? Então, gente, outra coisa que o documento traz, eu tirei uma cópia, isso que eu falei está na página 39 e agora algumas coisas estão na página 44 do BNCC, tá? Que é o seguinte: direitos de aprendizagem e desenvolvimento na educação infantil. Eu só vou ler um trechinho, porque é uma coisa grande, eu não vou ficar aqui lendo. Mas o principal de cada item. Então, primeira coisa, né? Primeira coisa que é direito da criança. Direito. Então, é nossa obrigação oferecer a essa criança. Conviver com outras crianças e adultos, tá? Utilizando diferentes linguagens, ampliando o conhecimento de si e do mundo. Trabalhar essa questão da empatia, que está fazendo tanta falta, né, gente? Como faz falta a educação infantil bem feita, né, na nossa sociedade, né? Aprender a respeitar o outro, não pegar o que é dos outros, né? Sabe? Depois... Por favor, dá licença, muito obrigado. Né? Depois a gente começa... Empatia. E depois a gente começa a ver os consultórios cheios de crianças que são encaminhados para psicólogo, para psicopedagogo, porque chega lá no primeiro ano, no segundo ano, mal consegue segurar no lápis, não consegue fazer um desenho, não tem uma criatividade, tem problema disso, problema daquilo outro. Mas claro, por tudo isso, pela falta do conviver, a falta do brincar, de deixar a criança ser criança. Exatamente, a falta de um trabalho bem feito, porque a partir do momento, né? Veja, a humanidade viveu sem ter educação infantil durante muitos anos. Continuava tendo criança, né? Mas as crianças, elas estavam livres para brincar. Ninguém ficava enchendo o saco delas, ficavam brincando e imaginando coisas. Depois, com 7 anos, elas iam para a escola, né? Então, a partir do momento que elas estão sob a nossa responsabilidade, nós temos que garantir. Porque antigamente também, as crianças tinham mais liberdade, mais espaço para brincar. Hoje, né? É pedófilo, é tiroteio, é sequestro de criança, é tráfico de órgãos. As crianças estão muito prisioneiras, estão muito apartadas, né? Então, o único espaço que elas têm para terem uma convivência, né, social segura é na escola, né? Na escola a gente tem como oferecer isso para elas. Assim ficou melhor. A gente tem como oferecer isso. Então, sim, a escola se tornou um espaço privilegiado, assim, é um espaço primordial para o desenvolvimento dessa criança. Mas não é porque a gente bota uma criança na escola com 2 anos que é para ela ser, e aí eu vou botar entre muitas aspas, escolarizada. Eu estou colocando uma criança de 2 anos na escola, ela tem muitas coisas a aprender, e nessa faixa etária, muitas coisas aonde aprendizado e desenvolvimento são indissociáveis. Essa criança está aprendendo desenvolvimento e desenvolvendo e aprendendo. E nesse processo é fundamental conviver, brincar, está aqui, é direito da criança. É direito da criança. Ah, mas ela pode brincar em casa. Em casa ela não tem os colegas. Em casa, às vezes, ela não tem o ambiente que ela tem na escola. Ela não tem nem os recursos que ela tem na escola. Então, eu tenho que garantir o tempo de brincar na escola, sim. Porque é na escola que ela vai brincar com o outro. Em casa, o pai, a mãe, a tia, a avó, ou seja lá, quem fica com essa criança, muitas vezes, não tem tempo de sentar e ensinar uma brincadeira para essa criança. Eu aprendi brincadeiras em casa. Eu aprendi brincadeiras no quintal. Eu aprendi a jogar o jogo das Marias. Eu aprendi cama de gato. Eu aprendi a pular carniça. Eu aprendi pique-bandeira, pique-esconde, brincando no quintal. Mas quantas crianças têm essa possibilidade hoje em dia? Quantas crianças estão na rua? Poucas. Porque tem muita criança que não é trancada dentro de casa porque a mãe morre de medo. Né? Morre de medo, vou deixar meu filho. A criança está sendo sequestrada brincando de bonequinha sentada no portão de casa. Toma uma bala perdida. Então, assim, isso coloca para a escola uma responsabilidade, sim, de criar um espaço para que essa criança possa interagir com a outra e, inclusive, adquirir esse conhecimento cultural desse universo do brincar, da brincadeira, né? Que é um patrimônio cultural.
Você aprender um trava-língua, você aprender que hoje é domingo, pede cachimbo, toca rabeca, arrepia no sino, sino de ouro, bate no touro, touro é valente, bate na gente, a gente é fraco, cai no buraco, buraco é fundo, é poço. Então a gente aprende aonde, sabe? Então a escola tem uma função aí primordial também de ser esse espaço cultural onde a criança possa trocar informações sobre a infância. É claro que para isso eu tenho que ser um professor que tenha repertório de infância. Assiste lá no meu canal. Tia André tá fazendo propaganda, que é uma beleza. Né? Então, assim, participar ativamente do planejamento das atividades, explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas. Então, a gente fica assim, mas o que eu vou ensinar? Nosso currículo de educação infantil é extenso. Tem muita coisa para essa criança aprender. Vou lá. Movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, emoções, transformações, relacionamentos, blá, 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 blá. Tem muita coisa. Né? Então, expressar-se como sujeito nesse mundo, né? Conhecer, construir sua identidade. Tá? Então, assim, na página 44 do próprio BCNN, vem escrito assim: nesse convívio com textos escritos, tem que ter texto escrito na educação infantil? Óbvio. Nós somos uma sociedade letrada. Nós nos expressamos pela escrita. Então tem que ter texto escrito, sim. Qual texto escrito? Poesia, literatura, receita, cartaz, bilhete. Tem muitos textos escritos. Jornal, revista, história em quadrinho, né? As crianças, então, nesse convívio com os textos escritos, as crianças vão construindo hipóteses sobre a escrita que se revelam inicialmente em rabiscos e garatujas e, à medida que vão conhecendo as letras, em escritas espontâneas. Não sou eu que estou dizendo, não, gente. É a base. Não convencionais. Também não sou eu que estou dizendo. É o que está escrito. Não estou inventando, não. Mas já indicativas da compreensão de escrita como sistema de representação da língua. Então, o que a base está me dizendo que tem como suporte teórico de entendimento que é aprendizado de leitura e escrita? Vamos ver quem prestou atenção lá na aula de alfabetização, no curso de alfabetização. Quando, né, a base curricular me traz que as crianças vão construindo hipóteses e vão revelando, através de garatujas, rabiscos, escritas espontâneas, o que pensam sobre a escrita, qual é a concepção de escrita e, portanto, concepção de ensino de escrita que a base está me dizendo que eu devo ter no meu entendimento do que é trabalho de escrita com a criança da educação infantil. Né? Então, é isso. O meu trabalho vai ser orientado muito pelas concepções pedagógicas que eu tenho e muitas vezes, infelizmente, no caso, as concepções que eu não tenho, porque aí não é uma questão de ser outra concepção, é uma questão de não se ter concepção, porque não se estudou direito, se desconhece a base, se desconhece a diretriz curricular e se desconhece a teoria sobre educação infantil. Então, isso não é uma outra opinião, é totalmente eu acho, né? Como eu falei para você, eu acho, né? É opinião de leigo. Eu acho, não é opinião de profissional. Profissional tem que basear sua opinião em pesquisa, em dados, em ciência, né? Então, um profissional da educação, ele vai formular sua concepção de escrita, de ensino de escrita, com base em estudo, pesquisa e material teórico e legal que existe sobre o assunto. Como médico, também só vai receitar remédio com base em material científico, de pesquisa. Né? Agora, paraquedista não. Paraquedista pode receitar remédio, pode, porque eu acho. Eu acho, qualquer um pode achar o que quiser. Né? Mas nós que somos profissionais de determinado campo, a gente não pode sair achando. A gente tem que
ter que formular uma opinião, uma concepção com base naquilo que a ciência apresenta para a gente de pesquisa, né? Então, a gente tem aí anos e anos e anos de pesquisa, né? Emília Ferreiro, Vygotsky, Piaget, Freinet, um extenso campo que a gente vai fundamentando e me parece que não está em desacordo, porque poderia estar em desacordo, né? As diretrizes curriculares e o BCNN poderia escolher outros teóricos e seguir outro caminho. Mas não, nós estamos de acordo que o trabalho de educação infantil é feito prioritariamente em interação e brincadeira e que a escrita aparece sendo trabalhada nesse contexto como mais um elemento da cultura humana, como uma apresentação, uma descoberta, vamos pensar sobre isso aqui, e não como a formalização de uma alfabetização aos 4, 5 anos. Tá? Que não tem referencial teórico que defenda isso. Sim, e o que a gente está vendo hoje na sociedade, eu sou do município de São Gonçalo, né? Mas só que, independente de ser em São Gonçalo, eu vejo isso também em outros municípios aqui do Rio, a preconização da alfabetização. A gente está cada vez mais cedo alfabetizando as crianças. Você chega numa escola de educação infantil, crianças de 2 anos de idade já com livro. Então, a professora tem que dar conta do livro, aí tem que dar conta de atividade no caderno de aula, no caderno de casa, no caderno de desenho, na pastinha para mandar para os pais. Aí ela pega tudo isso aqui, rasga, e joga fora. Joga fora, porque não dá tempo de fazer. Não dá tempo. Não dá tempo. Não tem como em 4 horas você trabalhar o corpo, a linguagem, a relação, a brincadeira. Não tem como em 4 horas você trabalhar tudo isso e ficar botando uma criança sentada, porque vai dar um trabalho danado, que é antinatural, não é da natureza da criança, ficar sentada, amarrada, e aí você vai obrigar ela a ficar fazendo aquele monte de trabalhinho, de deverzinho, de não sei o quê, né? Não é produtivo, não ajuda no processo de aprendizado e desenvolvimento da criança, né? E vou ousar dizer que é um péssimo caminho para a alfabetização. Alfabetiza mal. Né? Uhum. A gente tem muita gente que é alfabetizada, mas não sabe ler e escrever. Sim. O mundo está aí para comprovar isso, né? É um monte de gente que é alfabetizado, o menino está lá, você supõe o menino no 5º ano, fala assim, foi alfabetizado com 3 anos. Aí você manda ele interpretar o negócio, é um desastre. Não consegue. Né? Odeia ler, detesta livro, detesta a escola, odeia o professor. Então, deu muito errado. Foi muito mal feito esse processo, né? Porque o resultado final, quando eu chego lá na frente com uma criança de 10 anos, que eu tenho que pagar psicólogo para ele suportar a escola, esse processo deu bem errado, na minha humilde opinião. Sim. Hoje em dia tem escolas que as crianças não têm tempo nem para ter aquele recreio deles, para compartilhar o lanche, para brincar. Eu conheço várias pessoas que falam que muitas vezes as crianças lancham na sala. Como assim? Já passa o tempo todo na sala sentado fazendo atividade na hora do lanche, na hora que poderia brincar, extravasar energia, e estão sentadas. Aí chegam para mim muitas vezes e falam assim, Amanda, não aguento mais, a minha turma, as crianças estão com fogo na sala, não conseguem ficar sentadas, não consigo fazer. Não tem como. O único lugar que eles têm para extravasar energia é ali, e ali a gente faz o quê? A gente bota eles sentados também, tenta segurar mais. Eu costumo dizer para as meninas que a criança, quando chega na escola, pela primeira vez, é como se fosse uma garrafa de champanhe, de espumante, que a gente saculejou bastante. Entrou na escola, solta a rolha. Aí se espalha para tudo quanto é lugar, só que a gente, ao invés de deixar ela se espalhar e tentar trabalhar isso, não. A gente quer reprimir, a gente quer colocar sentado, a gente quer fazer totalmente o oposto. E eu fico me perguntando, Andréia, poxa, os donos de escolas, os diretores, os professores, o que a gente faz com tudo que a gente aprende? Se quando a gente chega na prática, a gente faz totalmente diferente. Exatamente, porque assim, é aquilo que eu falei, não tem referencial teórico que justifique esse tipo de prática, né? Não tem, não existe. Convido, desafio alguém a procurar um livro hoje produzido sobre educação infantil que defenda que criança de 2 anos tem que ficar sentada
fazendo livrinho. E isso é defesa de editora para vender livro, sabe? Ah, mas os pais gostam. O pai é leigo. O pai é leigo. Ele não ficou 4, 5 anos fazendo um curso de pedagogia, estudando desenvolvimento e aprendizagem infantil, sabe? Então, assim, a educação, ela está a reboque de um, eu acho, a gente perdeu, eu acho, um espaço, sabe? Do profissional de educação ser reconhecido como um intelectual. Não parece que a pessoa passou 4, 5 anos num banco de universidade estudando, sabe? Parece que eu passei na esquina ali, catei uma moça bonitinha e botei na sala de aula para dar aula. E aí todo mundo pode dizer o que tem que fazer ou deixar de fazer, sabe? E aí é muito engraçado, porque a nossa desvalorização, sabe? Porque isso é uma desvalorização do profissional da educação. A nossa desvalorização chegou a um ponto que é isso, qualquer um se sente no direito de dizer para o professor o que ele tem que fazer com o seu aluno dentro de sala de aula. Qualquer um. É o veterinário, é o médico, é o engenheiro, é a caixa do supermercado, é o porteiro, é o gari, é qualquer um. Qualquer pessoa que não é da área, é psicólogo, não é da área, não é professor, não é profissional da educação, não estudou desenvolvimento infantil. Nem o meu colega que fez lá química, física e matemática, ele está habilitado a me dizer o que eu tenho que fazer numa sala de aula com criança de 4, 5 anos. Porque para saber o que tem que fazer com uma criança de 4, 5 anos, meu amorzinho, tem que sentar a bundinha na cadeira que eu sentei e ler o que eu li, estudar o que eu estudei, discutir o que eu discuti. Não é chegar e falar assim, eu acho porque é a minha avó, porque é o meu tio, porque é o meu vizinho. Meu amor, quem trabalha a partir do próprio umbigo é o presidente, não eu. Eu leio, eu estudo, né? Eu tenho opiniões formadas com base no que a gente constrói de conhecimento. Então, assim, eu não posso, isso é uma desvalorização. Agora, acontece só com a gente? Não acontece. A minha irmã é veterinária, chega um monte de gente lá também, que já chega, quer levar o cachorro, mas já quer dizer o que o cachorro tem, qual é o remédio que tem que dar. Né? Muitos médicos estão passando por isso. A pessoa entra lá no Google Médico, já chega, já sabe até o diagnóstico. Já quer chegar para o médico e dizer qual é o remédio que ele tem que dar. Então, assim, isso é uma desvalorização. Isso é um fenômeno da nossa sociedade, né? É uma desvalorização do conhecimento. É como se o fato de uma pessoa ter passado a vida inteira estudando alguma coisa não desse a ela a autoridade para ela dizer, não, mas é isso aqui, é assim, assim, assim. Não, mas eu acho diferente. Meu amor, para achar, qualquer um acha qualquer coisa, né? Então, assim, isso eu entendo que é um lugar difícil, então nós temos aí uma sociedade produzir, como eu falei, existem currículos hoje na educação infantil que são invencionices, não tem fundamento teórico, não tem fundamento na lei, não tem fundamento legal, é só invencionice de mercado para vender um produto, sabe? Sabe invencionice de mercado para vender um produto? É isso. Só que fazem isso na educação e isso chega a ser criminoso com as crianças. Porque botar uma criança de 2 anos, de 3 anos, de 4, de 5, sentada preenchendo o livro, isso é criminoso, porque é desconhecer o que a natureza dessa criança, o que é o processo de desenvolvimento e aprendizagem dessa criança, o que essa criança de fato precisa estar fazendo para desenvolver. Então, ao invés da prefeitura, eu não quero nem falar da prefeitura de São Gonçalo, que eu estou com o ranço desse homem, né? Nem fala. Paga os professores, inferno, né? Então, assim, gente, mas olha, é cada prefeito cara de pau, né? Olha, é São Gonçalo, é São João de Meriti, é Duque de Caxias, mas é cada prefeitinho sem vergonha, né? E ainda some, né? O professor tem que fazer, não sabe nem o que ele está fazendo ali como prefeito, quer dizer o que o professor tem que fazer? Me poupe. Então, assim, fiquei com raiva agora. Deixa eu respirar. O que eu estava falando mesmo, hein? Ai, Jesus. Dos currículos inventados. Gente, como é que deixa os profissionais da educação sem salário, né? Quer dizer,
Hoje a gente tem até profissional da saúde que está lá arriscando a vida sem salário, sabe? É vergonhoso isso. Mas, enfim, a gente estava falando sobre Sobre os currículos inventados. currículos inventados. São invencionices, sabe? Porque não existe um referencial que diga, é obrigado tem que fazer assim. Muito pelo contrário. Quando você começa a estudar, você vê, caramba, a gente tinha que estar fazendo outras coisas. Porque, lembrei o que eu ia falar. Por que ao invés de investir, por exemplo, em compra de livros e livros e livros para essas editoras, que a gente sabe que é um absurdo de caro, né? Essas parcerias público-privadas, né? Onde a prefeitura faz uma parceria com uma editora, não vou falar nome, não vou citar nomes como Positivo, por exemplo, não vou falar, mas assim, você faz parceria e aí vendem um livro para educação infantil que a editora bota aqui, desenhe você. Aí bota uma folha em branco. Aí a segunda folha, desenhe sua mãe. A professora precisa de um livro desse? Desenhe você, desenhe sua mãe. Sabe? Então, assim, e aí você vai ver, custou R$100 uma apostila dessa. Custou R$200 uma apostila, desenhe a borboleta voando até a florzinha. Um negócio que a gente já critica desde a década de 80, esse tipo de material. Né? Essa concepção, por exemplo, eu queria muito lembrar seu nome para falar com você, mas você sabe que eu tenho esse problema. Como é que é mesmo? Eu sei que é com N. É Marilene? Amanda? Quem? Não tem nada a ver. Tá. Você, menina. Como é seu nome mesmo? Amanda, professora. Amanda. Não sei porque eu estava com Marilene na cabeça. Mas, Amanda, você deve parecer com outro aluno. Tem um motivo, é só uma coisa horrível. Então, assim, Amanda, você vê, desde a década de 70, que já tinha essa ideia de educação infantil como preparatório para, né? Etapa preparatória, exercícios de prontidão. Isso é uma concepção do tempo do tecnicismo. Isso foi tudo vencido, mas vencido exaustivamente. A gente tem 2 décadas de publicação, a década de 80 e a década de 90, com um trabalho exaustivo dos profissionais da educação criticando e provando que esse tipo de trabalho é ruim, não acrescenta, não é bom. Aí a gente chega no ano 2020, aonde a gente ainda se depara com essa concepção. A gente conversava, né, Amanda? Agora eu vou falar com a Amanda. A gente conversava que volta-se essa ideia de que a educação infantil é uma etapa preparatória. A educação infantil não é uma etapa preparatória para a etapa seguinte da escola. Como fundamental, não é uma etapa preparatória para o ensino médio. A escola não é etapa preparatória. A escola prepara ela toda para a vida. E aí, em cada etapa, eu tenho que pensar como é que eu posso estar formando esse sujeito, contribuindo com essa formação global, integral desse sujeito para a vida. Não é da escola para a escola, é da escola para a vida. E a gente Pode falar. É o que a BNCC vem falando da educação integral, né, da criança, né, do sair da escola para a educação integral. Não é estudar o dia todo, a educação integral, trabalhando as habilidades e competências necessárias para preparar o indivíduo para a vida. Exatamente. Existe uma diferença de conceito, né? Tem a educação integral e a educação de tempo integral. De tempo integral é uma escola que tem mais tempo. A educação integral fala sobre essa integralidade do currículo. Na verdade, você pensar esse sujeito não dentro dessas caixinhas. Por exemplo, hoje você tem essa coisa de ter... Na educação infantil já é um absurdo. Veja, como eu falei, na década de 80 e 90, nós produzimos exaustivas críticas à fragmentação da educação. A gente desenvolveu na década de 90 os conceitos de educação interdisciplinar, transdisciplinar e multidisciplinar. Gente, jogaram isso fora. Sabe? Apagaram a história da educação para voltar com o quê? Caixinhas.
Caixinha de matemática, caixinha de português, caixinha de ciências, sabe? A educação fragmentada, compartimentalizada. Eu tenho um livro aqui em casa, chama-se Cuidado Escola. A primeira edição desse livro é de 1980. Esse livro já faz uma crítica a essa educação com Cuidado Escola. Né? Vou anotar aqui para depois postar. Eu vou pedir aqui a assessoria para pegar o livro, Cuidado Escola, para eu mostrar para vocês. Vou pedir aqui o Lombardi. Lombardi, pega. Eu vou mostrar a capinha para vocês. Tá meio velhinha, tá meio caidinha. Para onde? Pegar meu carregador, o telefone está descarregando. O meu já está conectado. Aqui, ó. Aqui, ó. Cuidado Escola. Esse livro, a primeira edição, é de 1980. Olha só que bacana. Desigualdade doméstica. E aí eu quero trazer para vocês, por exemplo, algumas imagens. Ele é um livro que é legal porque ele tem texto, ele traz textos, mas traz imagens também. E tem algumas imagens que são ótimas, como esse funil aqui, ó, que era a imagem da educação brasileira, né? Que é o grande processo de exclusão das crianças. Uma outra imagem também que eu acho muito legal. Tem várias imagens bem bacanas nesse livro. Cadê? A criança. Olha a crítica que a escola estava fazendo lá em 1980, né? Um mundo de silêncio. A crítica à escola era essa, que a escola era um mundo de silêncio e imobilidade, aonde a professora é uma grande boca e os alunos são só orelhas. Tá vendo? Tá dando para ver? Tá dando. Pois é. Então, a gente tem algumas charges nesse livro que vão... E aí, do que eu estava falando, é a última, prometo, que aí quem quiser que vá correr atrás de ver, cuidar de escola, que é isso, né? A cabecinha da criança é cheia de caixinhas. Abre caixinha, fecha caixinha, abre caixinha, fecha caixinha, né? E a última imagem, eu falei que aquela era a última, né? Menti. Então, a escola como essa forma de bolinhas, mesas crianças com todas as suas diferenças. E aí quem é bolinha tá rindo ali porque se encaixa direitinho, né? E quem não é bolinha tá lascado, né? Então, por que eu tô trazendo esse livro de 1900? Para mostrar que nós temos uma história, né? Isso tudo que nós estamos debatendo aqui hoje já foi debatido, exaustivamente debatido. Não é novo na educação. E o que a gente está assistindo hoje é um movimento neotecnicista, um movimento que quer voltar à década de 70 e aquele modelo de escola. Ah, mas aquele modelo de escola não era tão bom, né? Então, vamos dar uma de Regina Duarte. Ai, mas não era tão legal, né? A gente não cantava "Eu te amo, meu Brasil, eu te amo. Meu coração é verde, amarelo, branco, azul". Nossa, era super legal, né? De cada 100 crianças que entravam na escola, isso é uma estatística que a gente tem da década de 80, de cada 100 crianças que entravam na escola, uma chegava na 4ª série. Tão legal que era essa escola. Né? Então, a gente passou a década de 80 e 90 toda discutindo isso, porque não era legal. Excluía muitas crianças, né? Formou muita gente muito mal formada, sabe? Quantas pessoas foram alfabetizadas e simplesmente abandonaram a leitura e a escrita, leem mal, escrevem mal, né? Até nós mesmos, que somos pessoas com alta escolaridade. Eu recebo na universidade o sucesso escolar, gente. Eu recebo nos bancos da universidade as pessoas que deram certo, né? Que passaram por, né? Foram preparadas no jardim para o fundamental, preparadas no fundamental para o ensino médio, no ensino médio preparado para o Enem,
E aí chega na universidade, sabe o que a gente descobre na universidade? Que passou preparando a vida inteira da gente para passar nesse tal do Enem para chegar na universidade? E vocês chegam muito mal preparados. Desculpa aí dizer. Mal preparados, né? Quando a gente pede opinião sobre um texto, uma reflexão sobre um texto, é assim, né? Gente, quem lê o texto? Né? Nos primeiros períodos até leram, né? Ai, meu... Quem quer falar sobre o texto? Né? Dá uma folha em branco na mão de uma pessoa e fala assim, escreve agora aí o negócio. Ai, meu Deus, uma folha em branco. Que relação é essa? Que relação é essa com a leitura e a escrita que o sujeito passa, né? 15, 20 anos dentro da escola e quando chega numa universidade, ele lê mal, ele escreve mal, né? Ele tem medo de escrever, ele tem medo da sua interpretação. Ele não sabe interpretar um texto, ele não sabe fazer um resumo. Então, que relação foi essa? Ah, mas com 4 anos ele sabia escrever o nomezinho dele todinho com letra cursiva. Poxa, parabéns, serviu de nada. Serviu de nada. Porque o cara que me chega lá na ponta no Enem, eu tenho um monte que já escreveu o nome com 4 anos. Tem um monte que foi treinado na letrinha com 4 anos. Mas quando chega na universidade precisa ser, de fato, um leitor e um escritor, não é. Eu tenho que formar. Eu tenho que autorizar esse cara e potencializar esse cara para ele se descobrir nesse lugar de autor, né? Eu tenho que fazer um trabalho de empoderamento desse sujeito, mas era para eu estar fazendo isso lá na universidade? Não, não. Era para a professora da educação infantil estar fazendo isso com ele lá, nos 4, 5 anos. Transformando esse menino num autor. Transformando esse... Muito antes dele pegar na caneta, ele ser uma pessoa que tenha histórias na cabeça, que tenha ideias, que queira falar, que queira contar. Né? Que tenha o desejo, a necessidade e a vontade de ler e de escrever. É isso que a escola tinha que estar formando, mas não forma. Né? Infelizmente, pelo menos hegemonicamente, eu sei que tem muita gente, eu conheço muitas professoras maravilhosas que estão fazendo um trabalho excepcional, que formam sim e chega da vontade de chorar. Você pega crianças com 6, 7 anos, produzindo textos com autoria, com imaginação, com criatividade, textos excelentes, pessoas que são, de fato, leitores e escritores críticos do mundo. Então, eu sei que tem. Não quero deixar invisibilizado o trabalho dessas professoras. Tem professoras excelentes, fazendo trabalhos excelentes. Agora, eu vou dizer, e matando um leão por dia, porque as outras... Ai, mas você não vai trabalhar a família tal? Ah, mas você não vai ensinar a letrinha tal? Ah, mas você não vai fazer assim? E ela lá, não, vou trabalhar com projeto, vou trabalhar com escrita e espontânea da criança, vou investir na autoria da criança, vou brincar sim, vou brincar, vou contar história, né? E no final a gente vê a diferença do resultado, né? A diferença da qualidade do texto, da qualidade da formação desse leitor, da qualidade da formação desse escritor, sabe? São crianças que não escrevem a menina é bonita, a casa é bonita, a mamãe é bonita, a mola é do macaco. São crianças que têm texto autoral, real, textos de verdade. Tá certo? Vamos às perguntas? Sim, vamos lá. Eu acho que eu vou até aproveitar a pergunta da Júlia, que ela botou aqui ainda há pouco, aproveitando o gancho do que a senhora acabou de falar, que ela perguntou como fazer diferente se as escolas têm esses métodos tecnicistas tradicionais. Foi uma pergunta que eu não... Júlia, eu acho que ela está até aqui agora, Júlia The Kid, eu não sei o nome exatamente dela. Ela perguntou isso, como trabalhar então diferente se a escola... ela tem essa proposta. Então, se a escola, primeiro, se é uma escola privada, eu vou dizer, não tem, porque a escola privada, o currículo é o dono. Seja o dono leigo ou especial, ele é o dono da escola, ele faz na escola dele o que ele quiser. Então, ele vai vender, o interesse muitas vezes dele é vender
o pacote para a mercadoria de acordo com o cliente. Mesmo que esteja entregando uma mercadoria fajuta, ele tá ali jogando o jogo com o cliente. Então, se for uma escola privada, muito pouco. Já trabalhei em escola privada, né? A gente tem pouca mobilidade, a gente tem pouco o que fazer. Agora, dentro da escola pública é briga. É briga porque eu sou concursada, eu estudei, eu não cheguei aqui, né, de favor. Então, assim, aí a gente vai brigar com base nas diretrizes curriculares, se fundamentando, né? Aí eu acho que o professor ele tem que se fundamentar para ter argumento, né? Ah, eu não estou fazendo assim porque eu quero ser diferente, eu não estou fazendo assim porque eu sou maluco, eu estou fazendo assim porque é o que a teoria e as diretrizes dizem para a gente fazer. Então, assim, na educação privada, eu não tenho muito o que dizer para você, né? Quer dizer, vou dizer, faça concurso, né? Mas, porque aí a gente ganha mais autonomia e mais espaço para brigar. Ah, professora, mas eu trabalho em rede pública e a minha diretora... Mas aí é briga. Eu trabalhei em escola privada e trabalhei na escola pública, né? Na escola pública, você ainda tem como se mover. Não gosto dessa diretora aqui, vou caçar uma outra escola onde tem uma equipe que se afine mais com a minha forma de trabalhar, vou questionar, vou entrar na minha sala e vou fazer e mostrar o meu trabalho, né? Então, assim, e vou dizer, na escola pública eu sempre tive muita autonomia e muita liberdade para trabalhar, porque também mostrava trabalho, né? Assim, eu ia lá brincar, então... O que foi, meu Deus, que está tocando? É o seu telefone que está tocando? Oi, bom, respondi a tocou agora. Eu vi. Vocês estão me ouvindo? Eu tô. Tá. A outra pergunta, professora, que entrou aqui é o seguinte. A Aline, ela perguntou, ela deixou no nossa enquete no Instagram essa semana, ela perguntou quando que pode começar o trabalho da letra cursiva. Aí a gente vai ter que discutir o que é trabalho com a letra cursiva, né? Então, vamos lá. Primeiro, a letra cursiva, tudo bem, é uma letra que existe pouco, em pouquíssimos espaços, em pouquíssimos lugares no mundo, mas ela ainda existe. Então, ela pode ser apresentada à criança como todas as outras letras vão ser apresentadas às crianças. Se ela está me perguntando do ponto de vista do treino motor da letra cursiva, quando a criança sentir a necessidade e o desejo de fazê-lo. E caso ela não sinta, não tenho o menor problema de dizer não faz falta e não é problema. As escolas elas têm um apreço, né, a esse treino motor da letra cursiva que me parece uma discussão muito menor no sentido de tanta coisa que a gente tem que discutir sobre os processos de alfabetização, né? Alfabetização é um processo complexo, é um processo que já implica numa série de questões. Então, me parece que colocar a forma da letra como uma questão primordial no trabalho de alfabetização é colocar muito, mas muito mesmo, o carro na frente dos bois. Porque, veja, o objetivo da alfabetização nunca foi qual é o tipo de letra que eu vou escrever. Não é e nunca foi. Porque o objetivo da alfabetização é fazer com que o sujeito se forme leitor e escritor competentes. O que eu estou chamando de um leitor e um escritor competente? Uma pessoa que consiga se expressar através da língua escrita, entendendo o que está escrevendo e entendendo o que está lendo, né? Isso é uma pessoa alfabetizada. Amanda, você sumiu. Amanda? Amanda? Voltou. Oi. Sumiu, menina? Desculpa. Tá? Então, assim, existem questões na alfabetização que são questões muito sérias que a gente tem que vencer. Primeiro, eu tenho que ensinar o meu aluno a ler e a escrever. Essa é a primeira questão.
Por isso que na base curricular nacional ninguém fala de tipo de letra. Vocês não vão encontrar isso em documento legal nenhum. Por quê? Porque o objetivo não é o tipo, a forma não é mais importante do que o conteúdo. E o conteúdo é ensinar a criança a ler e a escrever. Essa é uma questão. E já vou me adiantando e falando. E a maior parte do material escrito que nós temos no mundo não é escrito em letra cursiva. A letra cursiva é um artefato cultural que hoje existe muito na escola, para a escola. E fora da escola, pouquíssimo. Pouquíssimo. Tá? Então, assim, fora da escola, na verdade, o que acontece? A letra cursiva é uma exigência da escola, na escola, e vejo uma exigência que vai, no máximo, até a 4ª série. Porque o professor de 5º, 6º, 7º, 8º ano tá nem aí para qual letra que o aluno está escrevendo. Porque, geralmente, os próprios professores vão no quadro e escrevem com tudo quanto é tipo de letra. Né? Ou o professor, não sei vocês, mas o meu professor de matemática não escrevia com letra cursiva fazendo o movimento correto. Sobre a questão cultural, né, dos usos da letra cursiva, né? A letra cursiva como artefato, ela só existe hoje na escola para a escola, porque no mundo, fora da escola, quer dizer, primeiro que a maior parte dos nossos suportes hoje são tecnológicos, então a gente não vai usar a letra cursiva no WhatsApp, no computador, né, no Facebook, a gente não usa a letra cursiva. No trabalho, a maior parte dos profissionais... Hoje até garçom, né? Hoje nem garçom, mas garçom não usa letra cursiva. Você faz o rabisco, né? Então, porque não dá para fazer tempo de ficar... O que você vai querer? Né? Então, assim, quando a gente vai preencher um formulário, né, à mão, quer dizer, na verdade, hoje no mundo, cada vez menos a gente faz uso da caneta. Cada vez menos. Quando a gente vai preencher alguma coisa à mão, geralmente é um formulário que pede que você preencha em caixa alta, né? Letra de imprensa, caixa alta, porque você vai preencher em quadradinhos. Você não pode usar letra cursiva, né? E se a gente for olhar para a nossa letra pessoal, a nossa identidade, ninguém usa a letra cursiva, a gente usa a letra misturadinha, né? Misturada. Canso de falar isso. Dificilmente um adulto, a menos que ele seja uma professora ele usa a letra cursiva, ele usa a letra misturadinha. E cada vez mais usa menos letra, né? Cada vez mais se escreve. Hoje muitos alunos não usam nem caderno, levam o laptop para a sala de aula e fica ali um pouco na aula, um pouco no Facebook, um pouco, né? Fica meio assim. Mas, enfim, então, cada vez mais é um lugar que não existe na sociedade. Então, a gente está, na verdade, gastando um tempo imenso com uma prática praticamente obsoleta na nossa sociedade e que contribui muito pouco para o próprio aprendizado da escrita. Porque, como cansa muito, a criança tende a escrever menos. E eu não quero que ele escreva menos. Eu quero que ele escreva mais. Né? Quanto mais a criança escreve, mais eu posso corrigir, mais ele pode aprender, mais o texto dele vai ganhar mais volume, mais colorido. Então, não adianta eu ter um texto todo lindinho, todo bonitinho, mas que só diz a menina é bonita, ou o menino joga bola. Eu não quero esse texto. Eu quero um texto escrito com a letra que a criança se sinta mais confortável, mas que ele me escreva. Como é que foi o dia dele, o que ele está sentindo, a briga do pai com a mãe, né? Eu quero que ele escreva o que ele tiver vontade de escrever. A história, que ele me invente uma história com base nas histórias que ele leu. Então, assim, qual letra que eu devo usar na educação infantil? Todas e nenhuma, né? Apresentar todas. Que a criança, porque nós temos que reconhecer para ler todas as letras, todos os tipos, né? Todo tipo de letra. Eu, como leitor, tenho que bater um olho e saber que aquilo é um A, é um B, é um C, é um D. Agora, eu, como escritor, né, eu posso usar a letra que for mais confortável para mim. Eu não sei porque que a escola tem esse... Quer dizer, eu sei porque nós temos dificuldade de abrir mão do nosso currículo. E o nosso currículo é muito velho, né? Por que se ensinava a letra cursiva
há 50, 60 anos atrás. Ela já teve o seu valor histórico, ela já teve o seu lugar histórico. Primeiro, a gente não começa escrevendo com letra cursiva, né? Isso foi uma invenção. Isso foi uma invenção que surgiu, na verdade, quando a gente começou a usar pena de caneta tinteiro. Porque o que acontecia? Toda vez que você levanta uma caneta tinteiro do papel, você está escrevendo. Você levantou, ela pinga. Ela pinga, ela mancha. Então, você não podia levantar a caneta do papel. Você tinha que ir até o final. Olha o movimento correto da letra cursiva aí, né? Você tem que escrever tudo até o final. Depois você volta, bota pingo, bota traço, bota... Não é isso? Então, a letra cursiva, ela vai surgir de uma demanda de um tempo histórico, em que eu não poderia levantar a caneta do papel, porque senão ela pingava e manchava. A letra cursiva também vem de um tempo em que eu tinha que ter uma letra bonita, né? Uma letra bonita. Por quê? Porque todos os documentos eram feitos à mão. Certidão de casamento, certidão de nascimento, né? Todos os documentos de cartório, minha avó trabalhava em cartório, tinha uma letra linda. Então, assim, todos os documentos de cartório, lembra aquele... Nossa, aquele H é um espetáculo. Vocês lembram desse H, gente? Esse H é um espetáculo, né, que a gente aprendia. Isso é letra cursiva, né? A gente fazia o H assim. Sai daí, Fê. Ou então aquele K, né, Andréia? O K que ninguém consegue fazer. Aqui, ó. Coisa linda, né, menina? O H. O P também era um negócio assim que tinha, né? Não era um negócio, era um espetáculo. Mas por que tinha que ser assim? Porque todos os nossos documentos... Gente, as moças iam casar, elas escreviam convite por convite. Convite de casamento. Então tinha que ter uma letra bonita. Só que hoje nós temos essa demanda pela letra cursiva? Não temos. Não temos. Tirando a pessoa que é artista, que vai trabalhar com letra, que é letrista, né? A nossa demanda por letra, principalmente por letra manual, é nenhuma. Porque a maior parte das coisas... Antigamente a gente até deixava bilhetinho na geladeira, né? Marido para mulher, para o filho. Hoje não, hoje a gente manda o WhatsApp. Esqueci de fazer isso, compra o pão. Passa no mercado e vê não sei o quê. Esqueci de pagar a conta. A gente não deixa mais bilhete na geladeira, gente. A gente manda o WhatsApp. Então, assim... Primeiro, a gente precisa entender que esse aprendizado, ele teve o seu lugar e o seu tempo histórico, porque ele tinha uma finalidade dentro daquele tempo histórico, dentro daquela sociedade, dentro daquela cultura. E a gente precisa se perguntar, dentro do meu tempo histórico, dentro da minha cultura, dentro dessa sociedade, esse conhecimento faz sentido? Faz sentido a escola gastar esse tempo, essa energia e saturar a paciência das crianças? Né? Criança chora, criança sofre fazendo caligrafia. Vale a pena tudo isso? Né? Se isso, de fato, não ensina nada à criança, não ensina. Isso é forma, isso não é conteúdo. O conteúdo é a criança ser capaz de codificar e decodificar a língua escrita. Né? Em qualquer tipo. Então, ela tem que conhecer, ela tem que saber. E isso aqui é um H? Tem. Como ela tem que saber, e eu conheço um monte de gente grande que não sabe. É um K. Né? Tem muita gente grande que não sabe. Então, assim, eu tenho que saber reconhecer. Isso eu tenho. Eu tenho que apresentar. Na minha sala de aula da alfabetização, geralmente o meu alfabetário era isso mesmo, né? Eu tinha várias formas e vários desenhos da mesma letra, que as crianças, inclusive, pesquisavam, né? E aí eu montava meu alfabetário com os alunos, eu não fazia para eles, eu fazia com eles. Então, as crianças recortavam as letras, essa é qual? É daquele, essa é daquele. Virava uma brincadeira, né? Recortar a letra e descobrir qual que é o parente dela, qual a família dela. Aí, a gente montava o alfabetário. E aí, na verdade, essa criança, ela ia descobrindo que uma letra tinha vários desenhos, várias formas. Beleza, tranquilo, né? Então, assim, isso é dar conhecimento
da leitura, possibilitar a leitura de mundo, a interação dessa criança com o mundo. Agora, qual a letra que ele vai usar para registrar? Eu tinha criança que gostava de escrever com a letra cursiva. Ela gostava, então ela escrevia com a letra cursiva. Eu escrevia no quadro usando essa e ela escrevia assim, tranquilo, sem problema nenhum. E ela fazia isso, e ela mesma já fazia a transcrição, porque ela já reconhecia todos os tipos de letra, entende? Então, assim, na educação infantil, treino motor de letra, nenhum. Não é para treinar, já falei, educação infantil não é período preparatório para. Ah, mas ele vai chegar na alfabetização sem conhecer a letrinha, não, se conhecer ele vai. E você tem que estar apresentando para ele, né? O mundo tem letras, o mundo tem números. Agora, se ele vai chegar escrevendo e lendo, não, porque não é obrigação da educação infantil. A educação infantil tem que preparar esse sujeito dentro dos objetivos da sua etapa. Ela não é preparatório para o primeiro ano. A professora do primeiro ano que lute, né? A gente tem a nossa luta na educação infantil é brincar, é interagir, é preparar esse corpo. O que essa professora do primeiro ano precisa? Ela precisa desse corpo amadurecido. Ah, amadurecido é porque ele sabe sentar direitinho, pegar na caneta. Não. Eu preciso que essa criança tenha desenvolvido coordenação motora fina. Eu preciso que essa criança tenha desenvolvido postura. Eu preciso que essa criança tenha desenvolvido atenção e coordenação visomotora. Né? Mas eu não desenvolvo coordenação visomotora botando criança de 3 anos para ficar assim copiando do quadro, não. Eu desenvolvo coordenação visomotora jogando bola para a criança. Olha a bola! Aí a criança, né? Aí vai para a testa. Olha a peteca! Porque jogar bola e peteca é coordenação visomotora, gente. Para você pegar uma peteca e acertar, né, a mão na bunda da peteca, tem que ter coordenação visomotora. Acertar um negócio que vem na sua direção, tem que ter coordenação visomotora. Então, eu desenvolvo isso brincando com a criança. Né? Quando a criança brinca de jogar bola, brinca de peteca, brinca de picotar papel, de fazer brinquedo de sucata, de fazer argila, ela está amadurecendo tudo que ela vai precisar para quando ela chegar. Ah, ela vai pegar na canetinha? Vai. Então, ela vai estar medindo a força dela. Ela já vai estar aprendendo a segurar corretamente. Ela vai aprender. E, claro, se eu estou com material escrito, pode ser que essa criança tenha vontade e o desejo de começar a escrever coisas. Isso é normal, é natural. Mas não sou eu forçando, fazendo exercícios de prontidão, convidando, né? A escrita e a leitura na educação infantil, ela entra como mais uma grande brincadeira, como mais uma grande aventura, né? Então, eu acho que é por aí que ela tem que entrar e estar presente na educação infantil. Perguntas? Tá. A Fernanda, ela colocou ainda há pouco aí, perguntando como que ela pode justificar quando falam para ela que é importante usar a letra cursiva para a criança conseguir diferenciar a letra maiúscula da letra minúscula. Ai. Então, a gente consegue diferenciar a letra maiúscula e minúscula com letra bastão. A gente consegue diferenciar a letra minúscula e maiúscula com letra de imprensa. A letra de imprensa também tem maiúscula e minúscula. Eu não preciso trabalhar a letra cursiva para isso, né? A gente tem o Facebook, a gente tem o WhatsApp, e a gente pode usar a letra maiúscula e minúscula e não é letra cursiva. Então, quem foi que disse que letra cursiva é a única forma de letra que existe, letra maiúscula e minúscula, né? Essa daqui... A caixa alta é a melhor letra para a gente começar a apresentar letras para as crianças. É a melhor. Mas tem a letra minúscula dela? É óbvio que tem. Tem a letra minúscula dela. Também tem. Agora, Andréia, por que essa daqui é melhor para a gente trabalhar
Aí agora falando especificamente do início da alfabetização, né? Do processo de alfabetização, da sistematização. Por que essa daqui é melhor para trabalhar do que essa aqui? Por que essa é melhor do que essa? Por que essa é melhor do que essa? Pela coordenação, né? O controle motor. Não só. Na verdade, uma professora chamada Heloísa Marinho, uma grande professora, uma grande teórica da educação, ela era professora, foi professora do Instituto de Educação no Brasil durante décadas. Eu estou falando lá atrás, tá? Estou falando da década de 50 no Brasil. Caramba. E ela que criou o método natural do Brasil, né? Muitas professoras foram formadas no método natural do Brasil. E ela já trazia uma questão que era uma questão que a gente aprendeu lá com a Gestalt. Lembrando a aula de psicologia agora, Gestalt, né? Lembra Gestalt? Pois é, percepção, sim, né? Percepção. Então, o que a Gestalt vai nos ensinar? Que a diferença facilita e a semelhança atrapalha. Né? Então, se eu tenho duas figuras que são absolutamente diferentes, eu consigo diferenciá-las de uma forma muito mais fácil do que quando eu tenho figuras que são semelhantes. Né? A nossa percepção visual, né, de coisas semelhantes é muito difícil. Então, vamos lá. Vou fazer um grupo aqui, tá bom? Tá, meu filho. Qual dos dois é mais fácil perceber a diferença? Será que é mais fácil? Veja, eu estou falando de uma pessoa que não conhece escrita, que não sabe ler e escrever. Então, é mais fácil eu ler e eu entender esse grupo de letras aqui este grupo de letras ou este grupo de letra que parece um monte de bolinha. Bolinhas e tracinhos, tracinhos e bolinhas. Então, veja, eu estou falando de uma pessoa que não tem ainda a acuidade visual para perceber que isso aqui é um D, B, P, Q, né? Então, assim, essa diferenciação aqui é visualmente muito mais fácil e muito mais confortável para a criança perceber essa diferença entre as letras do que quando eu trabalho com esse tipo de letra aqui, né? Esse tipo de letra confunde meu aluno, porque tudo parece... Você imagina escrever bola e bolo, né? Então, quando eu escrevo para uma criança que está aprendendo a ler, quando eu escrevo isso, eu estou fazendo uma exigência de uma criança, eu quero que ela perceba que esse A tem um negocinho aqui, ó. Tem uma coisinha aqui. É um detalhe, é um detalhamento. Então, para a criança que está aprendendo a ler e escrever, isso é você, na verdade, dificultar muito o processo. Muito. Então, o que é diferente facilita, o que é semelhante dificulta. Por isso também, os professores que gostam de trabalhar com esses grupos de palavras, todos, né, que é a coisa da cartilha, né? A cartilha, ao invés de trabalhar com palavras distintas, ela trabalha com palavras semelhantes. Bolo, bala, bela, bola. Caramba! A criança tem que perceber pelo detalhe uma diferença. Então, assim, isso, na verdade, dificulta a leitura. O processo de leitura da criança fica mais difícil com palavras iguais do que quando ela tem macaco, cavalo, bola, né? Quando eu posso pensar na diferença. Então, a diferença ajuda no processo de visualização e entendimento da leitura, e a semelhança dificulta. Tá? Então, muitas vezes, a dificuldade que a criança tem, somos nós que colocamos. Certo. Tem mais alguma pergunta, pessoal? Alguém
Alguém tem alguma pergunta para fazer, para deixar aqui, para a gente poder encerrar? Professora, a Júlia falou que a senhora tem que gravar um curso desse no YouTube, no seu canal, colocar Vou gravar. Falando sobre alfabetização. Eu não prefiro. Alguém perguntou, então eu prefiro a bastão? Não, não prefiro. Prefiro que se trabalhe com todas as letras e se deixe a cargo da criança. Eu já falei, para mim o texto tem que estar presente na sala de aula. O texto vivo. Então eu estou trabalhando com a criança, eu vou trabalhar textos da literatura com diferentes tipos de letra. Eu vou trabalhar. Agora, quando eu vou escrever para a criança, eu prefiro trabalhar com, vocês chamam de bastão, né? Eu chamo imprensa caixa alta, isso aqui. Eu prefiro trabalhar com esse tipo de letra, porque é o alfabeto que mais tem distinção da forma de uma letra para outra. O A é bem diferente do O. Então, assim, visualmente, ele respeita esse sujeito que ainda não adquiriu essa maturidade. Agora, volto a dizer, vou estar trabalhando com a minha criança que ele perceba que esse A tem várias vestes, né? Que a gente diz para a criança, né? O guarda-roupa do A, ele tem essa roupa, ele tem essa roupa. Você não tem muita roupa diferente? Tem a sua roupa de festa, né? Então, no guarda-roupa do A, a gente tem várias formas. Até porque quando ele for para o jornal, por exemplo, né? Para a revista, ele vai ver o A muitas vezes nesse formato aqui, que é bem estranho, né? Parece um seixo, um rabo, enfim. Então, a criança, ela precisa... Tem um G também. Não tem um G que é meio assim, né? É esquisito. O imprensa minúsculo é esquisito. Então, assim, eu preciso que o meu aluno aprenda a ser um leitor de todos os tipos de letra. Para eu começar a fazer com que ele compreenda, né, a escrita, eu prefiro a caixa alta, a letra de imprensa, que vocês chamam de bastão, tá? Eu chamo de caixa alta de imprensa, mas é isso, é essa letra que é bem distinta, bem diferente, que ajuda o meu aluno a visualizar melhor o que ele tá vendo escrito, tá bom? Ajuda a criança, a gente não atrapalha. Aliás, a ideia é não atrapalhar a criança, é ajudar a criança. Agora, conhecer, sim, ele precisa conhecer todo tipo de letra. Perder tempo fazendo treino motor, jamais, nunca, em tempo nenhum na minha vida. Tive aluno, tudo é a sensibilidade do professor. Tive aluno, sim, de jovens e adultos, que me pediu, falou assim, professor, eu queria tanto aprender a escrever meu nome bonito, assim, com a letrinha redondinha. Eu falei, não seja por isso. Cheguei em casa, baixei aquela fonte mamãe que nos faz, né, que é a letra cursiva, baixei no computador, fiz o nome dela todinho, bonitinho, falei assim, ó, tá aqui a folhinha, pode levar para casa enquanto estiver assistindo Faustão, Gugu, sei lá, senta lá e fica lá cobrindo letrinha. Mas por quê? Porque para ela aquilo era um valor de autoestima, um valor social, né? Então, mas também não perdia meu tempo na escola com gente treinando letrinha. Leva de dever de casa e fica lá na sua casa treinando letrinha, porque é um exercício mecânico, gente. Veja, eu tenho 4 horas de aula para ensinar a criança a ler e escrever, para se tornar um leitor-escritor. Eu vou deixar essa criança sentada 40 minutos cobrindo letrinha, fazendo treino motor. Treino motor não precisa da escola, porque não é uma atividade intelectual. O nome já diz, é treino motor. Treino motor eu posso fazer em qualquer lugar, em qualquer hora. Eu não preciso da escola, eu não preciso do professor. Treino motor não precisa de professor. Eu estou ali como professora para incentivar esse sujeito a pensar a leitura e a escrita. Para fazer treino motor, aí realmente, não precisa ser professor para isso, tá? Aí eu também não vou perder o meu pouco tempo de aula, porque nós não temos uma escola de horário integral, eu não vou perder meu pouco tempo de aula com treino motor, tá? Eu vou investir no processo de aprendizado da leitura e da escrita. E treino motor não faz parte do processo de aprendizado da leitura e escrita. Ele é só treino motor, tá bom? Professora, tem mais uma pergunta aqui, mas ela acabou ficando lá para cima. Peraí que eu não peguei. O seu celular está deprimido com o isolamento. Toda hora ele se suicida, né, Amanda? Toda hora ele se joga. A Fernanda,
Ela está perguntando aqui ainda sobre a letra, como fazer na hora da correção de produção de palavras e frases, pois eles acabam misturando as letras, que foi até o que a senhora falou também, né? Que as crianças muitas vezes trocam, que é normal, que a gente até acaba vendo isso. Até o assim, terceiro ano, as crianças ainda... Até o terceiro, gente, é o que eu falo. Se eu pegar o caderno dos meus alunos na universidade, eles vão escrever com as letras todas misturadas. Veja, o importante da escrita é a comunicação. A escrita, ela tem que ter clareza. A letra tem que ser clara. O outro, a gente tem que ensinar a criança que quando ela escreve para o outro. O outro tem que entender o que ela está escrevendo. Então, a escrita, ela tem que ser clara, ela tem que ser limpa. Ela tem que ser uma escrita que qualquer pessoa que pegue, não só o professor, qualquer pessoa que pegue consiga ler o que está escrito. Certo? Então, assim, se eu escrever leite assim, tá certo, tá errado, é cursiva, é bastão, olha o T. Então, você não está entendendo que você quer um T? Né? Você está entendendo. Então, assim, volto a dizer, eu não tenho uma preocupação com a forma. A escrita, ela tem que ser clara. O meu leitor, ele tem que entender o que eu estou escrevendo. Ela não pode ter um desenho desagradável ao leitor, que canse o leitor e falar, não, tá, essa letra horrorosa, eu não quero ler. Né? Então, é claro, a criança tem que buscar uma estética nessa escrita. Né? Então, assim, isso é importante, é que a criança perceba, que a criança entenda. Sabe como a gente trabalha isso? Foi a Fernanda, né, que perguntou? Foi, Fernanda. Sabe como a gente trabalha muito isso? Trabalhando com uma ideia do Freinet, do correio escolar, né? Quando você tem um leitor real, existe uma preocupação real. Eu fiz um projeto, quando era sala de leitura, que era com um livro chamado A Caligrafia da Dona Sofia. É um livro lindo. Dona Sofia era uma professora aposentada que, entediada de não ter o que fazer, começou a copiar poesia para mandar para os outros. E ela mandava, e o carteiro ia ela sempre lá entregar as poesias, e ele ficava incomodado porque ninguém respondia as poesias da Dona Sofia. Dona Sofia era tão louca que ela saía escrevendo nas paredes de casa, né, no sofá. Toda a casa da Dona Sofia era escrita, e o carteiro gostava muito da caligrafia, porque achava uma letra bonita. Né? Então, eu convidei os meus alunos a fazerem cartões de papel reciclado, escolherem uma poesia e copiarem essa poesia nos cartões que eles tinham feito de papel reciclado para oferecerem para alguém, para ofertarem para alguém. Então, quando você transforma o ato de escrever num presente, né, não é dever de escola, entende? Não é dever de escola. Eu vou escrever isso aqui com a minha melhor letra, que é um presente que eu vou estar entregando. Eu quero escrever certo. Então, primeiro a professora vai corrigir, vai me mostrar direitinho como é que eu tenho que fazer, porque eu quero entregar. E aí eu vou copiar com a minha melhor letra para entregar isso de presente para alguém. Eu vou escrever um cartão para minha mãe, para minha avó, para aquela menina que eu gosto, que eu acho ela bonitinha, né? Tem isso também, né? Tem 6, 7 anos. Já tem isso, já. Tem muito. Mas paixonite, gente, os negócios. Então, assim, o Valon fala, né, que essa idade aí de 6, 7 anos é a adolescência da infância, né? Eles têm grandes paixões, grandes questões, eles são meio maluquinhos, né, nessa faixa etária. Tem essa coisa, né, do menino, da menina, então é muito interessante essa faixa etária. E aí tem essa coisa da escrita deixar. Eu acho que a gente também precisa tirar essa escrita. Como eu falei, a escrita tem que entrar na sala, né, dentro desse universo cultural e social. E ela tem que sair da sala de aula também dentro desse universo cultural e social. Então, gente, vamos escrever uma carta para a diretora dizendo que a gente quer mais horário de recreio. Vamos escrever uma carta para a coordenadora dizendo que a gente não gostou disso, que a gente quer fazer um mural assim, que a gente quer fazer uma festa. As crianças têm que aprender a se comunicar pela escrita.
sabe? Então vamos usar as mídias, vamos abrir um grupo de WhatsApp e escrever coisas. Então a criança, ela precisa... E aí, a letra, né? A caligrafia, aonde ela entra? Nessa coisa mais afetiva, né? A escrita à mão, ela é mais afetiva. É uma escrita... Então vamos tirar ela desse lugar de dever de escola e devolver ela a esse lugar de escrever um bilhete para o outro, de escrever um cartão para o outro, de escrever para o outro. Aí sim, aí a escrita ganha um novo sentido, um novo significado. Aí passa pela questão da interação, dos afetos, né? Então aí essa escrita ganha, e aí sim a forma da escrita ganha sentido. Porque eu não estou escrevendo para qualquer pessoa, eu estou dando uma coisa de presente. Então tem que ser com uma letra bonitinha, uma letra. Mas a princípio é isso, a escrita tem que ser legível. Ela precisa ser legível para qualquer pessoa. Esse vamos dizer assim, o essencial. Agora, qual o tipo da letra que você vai usar para ser legível? Eu conheço gente que só escreve assim, né? Só escreve assim e a letra é bonitinha. A letra é bonitinha. É uma letra bonita, né? Olha, apareceu um bacurauzinho aí, né? Vem participar da live. Dá tchau. Dá tchau. Tá assistindo o baú de histórias da tia? Tá assistindo? Tô. Bota ele pra assistir. Tá assistindo todas. Assiste lá. Então é isso, tá certo, gente? Eu acho que existem formas da gente sempre pensar, pensar esse lugar da escrita dentro desse universo humano, social, né? E não como dever de escola. A gente precisa pensar outra escola, porque tudo que a gente pensa quando a gente pensa em escola é chato, é maçante, né? Então a gente precisa reinventar esse lugar da escola, tá bom? Certo. Professora, obrigada pela presença, tá? Só vou pedir aqui, teve uma menina que eu não consegui anotar o nome dela. Ela só pediu uma indicação de um livro para um professor que está iniciando na educação infantil. Qual o tipo de livro que a senhora indica para essa professora estar lendo? Olha, eu indico, para começar, tem o livro do Grupo Alfa, A Pré-Escola nas Mãos, é um livro super antigo. Procura os livros publicados por Sônia Kramer. Eu vou falar das autoras, porque aí ela pode escolher vários títulos, né? Então, algumas autoras que a gente conhece, assim, que tem um trabalho. A Sônia Kramer tem um trabalho vasto, porque vem estudando e pesquisando isso desde lá da década de 80, certo? Então, a Sônia... E vocês encontram artigos na internet falando, né, da educação infantil. Agora, mais recente, nós temos publicações mais recentes, né, de grupos de pesquisa. A professora Luciana Osteto, que é minha colega lá na UF, né, tem um grupo de pesquisa belíssimo, com profissionais excelentes, e elas produzem muita coisa, produzem muito texto. Então, se jogar... E a Luciana Osteto referência de concurso, viu, gente? Então, ela é uma referência. Então, assim, se jogar na internet, professora Luciana Osteto com... com 2 T's, Osteto, né? Se jogar Osteto na internet, vocês vão encontrar vários artigos e algumas sugestões de publicações que ela tem. Professora Rita Ribes, professora Patrícia Corsino, da UFRJ, são algumas pessoas que têm um vasto trabalho. E aí vocês podem ir procurando autoras, também livros que falem mais daquele momento, porque a questão da educação infantil é muito vasta. Então, vocês vão ter obras que falam mais do trabalho com bebês, obras que falam mais da questão da arte, né, na educação infantil, mais da questão da disciplina, né, dos afetos. Então, eu estou falando das autoras, porque aí pelas autoras você, de repente, identifica, né, uma obra pelo artigo, obras que, de repente, vão mais ao encontro daquilo que você está com vontade de estudar. Então, fica a dica dos nomes. Sônia Kramer, Luciana Osteto, Rita Ribes, Patrícia Corsino e várias outras aí que estão aí também produzindo muita coisa. Estou falando só essas, mas tem
milhares, né? Então, assim, a universidade já produziu muita coisa em termos de educação infantil e tem trabalhos belíssimos, né? Tem gente que nos dá pistas fantásticas para o trabalho com as crianças, sabe? Enriquece muito mesmo. Tá bom? Tá bom. Obrigada, professora. Tá? Pessoal, segue a professora no canal dela do YouTube. Tem um canal também da MS, Aguarde quem não que em tá breve vou fazer inscrito. um curso de alfabetização, né? Isso aí, tá vendo? Alfabetização online, né? Você já tem pedido Isso aí. uma avaliação. A avaliação eu vou deixar por último, que é a disciplina que eu fico mais amargurada. Mas, enfim, né? Então eu vou fazer primeiro Contar e Encantar, o Brincantes, a formação do professor que brinca. Muito bom para quem é profissional da educação infantil. Não percam. Se inscrevam no meu canal, vão lá, dá like, tem que dar, né? Tem que Isso dar aí, like, tem que dar like. né? Tem que dar like. Olha, às vezes, brincadeira não, 900 pessoas assistem e 30 dá like. É isso, gente. Olha só, Brincadeira, né? Só apertar um botãozinho. Gente, então assim, aí eu vou lançar o Brincantes, a formação do professor que brinca. Depois, com certeza, a alfabetização, tá bom? Porque ainda Tá tem pandemia ótimo. aí pra frente, né? Então vamos trabalhando, né? E assim, quando tiver pandemia, eu tô trabalhando, tá bom? Então, Tá certo, a gente se vê professora. lá, tá certo? Com essas discussões. Muito obrigada, viu, gente? Espero que vocês tenham Nada, gostado. obrigada. Obrigada, senhora. Tchau, pessoal. Obrigada pela presença de todos. Tchau. Quem puder, dá um curtir lá. Segue nosso Instagram também, por favor. Um beijo a todos. Tchau. Tchau.